Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Pia Alimentos. Hoje o nosso assunto é uma conversa muito bacana, onde vamos falar sobre futuro, sobre expansão, sobre fronteiras. Para isso, convidamos uma pessoa muito especial para a Pia Alimentos, para toda a família Pia também, que ela é formada em Direito, com especialização no Brasil e no exterior e em negócios internacionais. Falamos de Milena Zucchetti, que é sócia proprietária da Grownover, uma empresa especializada em negócios internacionais. Milena, seja muito bem-vinda e, como disse, é uma grande alegria para nós, para mim pessoalmente também, recebê-la aqui no nosso podcast. Obrigada, Rodolfo. Obrigada aí a toda a empresa Pian pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. O objetivo é poder contribuir um pouquinho com relação a esse bate-papo, negócios internacionais, expansão no mercado externo. Então, quero primeiramente aí também apresentar um pouquinho a Grownover. Somos uma empresa brasileira que trabalha no Brasil apoiando as empresas no crescimento através da exportação e as empresas do exterior apoiam elas aí a encontrarem seus parceiros ideais no mercado brasileiro. Então, muitos são os desafios, mas também muitas são as oportunidades, né? É verdade. Milena, quais são as principais atividades da Grownover? Olha só, a empresa surgiu justamente com aquele objetivo de conseguir inserir para as empresas a parte estratégica. Como eu faço hoje para que a minha empresa consiga acessar um cliente no exterior ou um fornecedor no exterior? Olhando para essa necessidade e carência do mercado, a gente usou a expertise de muitos anos na área de negócios internacionais para poder apoiar essas empresas. Vamos expandir, como é que eu começo, né? Então, a gente buscou ferramentas para conseguir identificar mercados potenciais, estratégias corretas de inserção de um produto no mercado. E com tudo isso também, quando as empresas começam a se inserir no mercado externo, elas precisam do apoio também estratégico documental. Todo o processo de exportação ou de importação, ele precisa passar por processos logísticos, documentais, para ele consiga chegar no final aí e obter êxito em todas as etapas. Milena, o que te levou a esse tipo de negócio? O que despertou trabalhar com comércio exterior? Claro. Rodolfo, uma coisa muito importante que eu sempre tive comigo é que eu queria me comunicar com o mundo. Então, eu queria me comunicar com o mundo, no primeiro momento falando inglês, no segundo depois espanhol, porque eram os idiomas que o mundo entendia, né? Então, busquei muito me especializar nisso. A minha formação ela foi em Direito, até por uma estratégia, porque pensando que, além de uma relação de negócio, eu preciso saber como estabelecer para que essa relação seja de longo prazo e estabelecida dentro de regras e legislações internacionais. E aí surgiu isso, do direito não ficar simplesmente numa relação, né, de processos e jurídica mesmo, mas que ela pudesse ser utilizada, essa expertise de direito somada a negócios, para gerar mais oportunidades. E aí que foi, buscar gerar relacionamento internacional, muitos contatos, muitas pessoas a gente precisa conhecer no exterior, porque a gente sabe que além de gerarmos negócios, a gente precisa gerar relacionamentos, e relacionamentos são o que efetivamente nos coloca aí nas oportunidades de termos, né, além de uma compra e venda ou de um contrato firmado, amigos aí de longa data, né? E aquele estopim, Milena, assim, que quando você teve a sua primeira experiência, bom, você se formou, se preparou e aí foi pro exterior. Aí chegou aquele momento assim, bom, e agora o que eu faço? Isso aí, acontece. Realmente acontece. Primeira visita a um cliente ou primeira visita a um fornecedor, isso sempre fica aquela situação. Ok, o que eu estou levando, né? Estamos levando não só uma empresa, estamos levando junto com isso um país, uma história, uma realidade de todo aquele produto que está sendo produzido e precisa ser transmitido para esses clientes lá fora. Então, claro, a gente sempre leva dentro das melhores métricas, né? Que a gente aprende junto ao universo acadêmico, mas quando a gente vai para a prática, a gente realmente entende que a gente precisa, naquele momento, ter a habilidade de se adaptar ao teu cenário, conseguir entender a cultura daquele país. E isso é realmente o maior desafio dentro do comércio exterior. A gente precisa entender que além
da realidade do produto, a gente tem que entender como aquele produto vai performar naquela realidade cultural e como a gente vai conseguir gerar vínculos de negócio com aquelas pessoas também dentro do ambiente cultural deles, né? Qualquer pessoa consegue exportar, tem condições de exportar? Como é que funciona? Assim, de repente, aquela pessoa que está nos assistindo nesse momento tem uma vontade de exportar, tem um produto, enfim. Qualquer pessoa está habilitada para esse tipo de negócio? Olha, dentro das regras de podermos promover a exportação, o Brasil é um país que fomenta a exportação por si só, com base no seu regime até tributário, tá? Então, o Brasil, ele quer alavancar as exportações, mas para a gente poder ter a empresa apta a exportar, ela precisa primeiro ser uma empresa habilitada no radar da Receita Federal, é o primeiro passo. Não é um procedimento muito complexo, mas a empresa precisa estar toda regulamentada documentalmente para conseguir ter essa habilitação para poder fazer a sua primeira operação de exportação. Mas além de eu estar com a minha empresa preparada, né, com a questão documental, habilitada no radar para realizar essa operação, a pergunta do Rodolfo é muito importante, porque muitas vezes eu não estou com a minha empresa preparada a título de produto. E às vezes, muitas vezes, eu também não estou preparada com a capacidade de ter os meus processos alinhados, de ter uma repetitibilidade de processo, de entregar um nível de qualidade aceitável pelo mercado externo. Mas toda empresa, se ela não está preparada, ela pode se preparar, porque existe aí muitas formas de conseguir olhar para a sua empresa, olhar para o seu produto e pensar a sua estratégia de preparação efetivamente para se colocar aí nessas oportunidades do mercado externo. Para quais tipos de produtos vocês hoje ajudam as empresas a exportar? Olha, hoje dentro da nossa carteira, nós somos uma empresa que promove a expansão de negócios internacionais. Então, a gente tem conosco sempre um cliente de cada segmento. A gente não tem múltiplas carteiras de clientes do mesmo segmento. Mas a gente transita aí pelo universo pet, né? A gente transita pelo segmento metalúrgico, a gente transita pelo segmento moveleiro, temos alguns outros segmentos mais relacionados ao segmento de música. Então a gente vai se preparando e se habilitando junto com a nossa equipe também para poder atender da melhor forma as empresas que estão aí com uma potencialidade, né, para começar esse movimento da exportação. Aproveitando o gancho. Perdão, pode Claro, continuar. não temos restrição. O desafio é poder entender um pouco mais do segmento para daí poder apoiar essas empresas que têm o desejo de fazer esse movimento com o mercado externo. Perfeito. Aproveitando, já que você falasse em produtos pet, como é que surgiu essa parceria com a Pia Alimentos? Muito interessante, porque quando a Growover começou, né, a gente olha e começa a olhar para empresas que tu entende que elas têm potencial. E quando eu olhei para a Pião, eu já conheço a Pião de muitos anos, né? Até por um histórico da mesma procedência da minha cidade, da minha família. Então, a gente sempre teve um respeito muito grande pela história da empresa. Quando eu constituí o negócio, foi uma das primeiras empresas que eu olhei, porque eu vi a potencialidade do produto e a grande potencialidade do mercado. Então, claro, conversando com eles, entendendo o momento que eles estavam, entendendo o momento que a empresa estava, realmente se abriram aí as portas para a gente poder fazer esse caminho em conjunto e começar a desenvolver o mercado externo. Então, realmente, a gente tem que olhar primeiro para a potencialidade de mercado, para quanto essa empresa está preparada e aí junto poder trilhar um caminho que é desafiador, mas que também traz aí bastante resultado. A gente tem podido acompanhar teu trabalho ultimamente mais de perto e a gente sabe que o ramo de alimentos é muito complexo, né? E como é que você pode explanar para a gente como é que são esses critérios? Porque afinal de contas estamos trabalhando com alimentos, né? Rodolfo, realmente o que que a gente entende? No primeiro momento, a gente, quando se insere nesse universo, né, do alimento pet, a gente entende sim, é alimento. Será que ele tem o mesmo requisito do grau humano a título de cuidado? E a gente entende, ele não tem, o alimento pet não tem um grau de consumo humano, mas ele tem práticas de mercado de muito alto nível. E boas práticas produtivas que são necessárias dentro da produção do alimento pet de muita alta exigência, em especial porque a gente tem aí a atuação do Ministério da Agricultura, né, brasileiro, e a interface desse Ministério brasileiro com os Ministérios de Agricultura dos outros países. Eles têm que estar de acordo. Eles têm que estar de acordo. E cada ministério do país, destino, onde a gente está analisando, né, a possibilidade de inserção do produto, tem suas normativas para poder aceitar e regulamentar a entrada de um alimento pet lá.
Então, para isso, a empresa brasileira, ou a empresa exportadora, ela tem que, além de estar dentro do Ministério da Agricultura aqui, brasileiro, com toda a sua habilitação, ela tem que passar por um processo de inscrição no país destino, junto ao Ministério da Agricultura daquele país, de habilitação da empresa. Depois que ela habilita a empresa, ela tem que habilitar os produtos que ela vai exportar. Então, cada um dos produtos que eu vou exportar para aquele mercado vai ter que estar registrado naquele país. Porque aí sim o Ministério da Agricultura lá vai dizer que a empresa está apta a mandar o produto. E eles analisam todo a composição, desde a composição química, todas as análises laboratoriais, eles analisam embalagem, validações de requisito de apresentação nessa embalagem para o país, o que são requisitos que tem que estar de informação regulamentória na embalagem, isso é analisado, se a apresentação em peso, formato está de acordo com as diretrizes do mercado e também as informações nutricionais, que é tudo que vai para o ponto de venda para o consumidor, tem que estar muito claro dentro das exigências daquele país lá. O que facilita hoje as rações da Pian no teu trabalho? A questão de formulação, a questão de certificações, o que a gente sabe, como eu falei, é muito complexo, né? E você falou também. Mas o que o torna mais fácil hoje exportar as rações da Pian? Olha só, primeiro porque a Pian ela vem trabalhando dentro das suas regras de processo, estar sempre dentro das normativas e conformidades. Então, no primeiro momento, é estar muito conforme junto ao Ministério da Agricultura brasileiro. Esse é o primeiro passo, ela atende todas as conformidades e, além do mais, a Pian é uma empresa que investiu muito no seu processo de automação industrial. Então, a gente sabe que tem uma empresa com alta performance de automação, com alta capacidade produtiva e com os processos extremamente controlados. Isso faz com que a gente já tenha uma validação do Ministério brasileiro, o que já coloca ela numa posição, né, de privilégio perante os ministérios dos países destino no exterior. Mas com relação ao produto, aí muito mais do que a formulação do produto é a gente entender a estratégia daquele produto para aquele mercado consumidor. E o que a gente entendeu dentro dos produtos da Pian é que a gente tem uns diferenciais competitivos bem importantes dentro de uma linha do segmento premium, que é onde a gente consegue se inserir no mercado internacional com diferenciais competitivos dentro de um segmento do mercado. Claro, todos os segmentos PET hoje são competitivos e agressivos na questão preço, posicionamento. Mas a linha Premium, onde a gente tem dentro da marca Pian uma marca consagrada no mercado, que é a linha Mickey, essa linha conseguiu posicionar com seus diferenciais um segmento bem interessante e uma percepção de cada mercado que consegue identificar que o produto, além de ele performar no nível de qualidade, ele consegue entregar os diferenciais. E mais que nada, volta a recompra do produto, que é a maior estratégia, né? Nada melhor que o mercado revalidando, comprando e a gente sabendo que a gente tem o usuário final lá, que é o PET, né? Aceitando muito bem o produto. Então, aí a gente entendeu que é uma forma diferenciada de inserir o produto no mercado. Mas também com oportunidades em outras linhas, nas linhas super premium, nas linhas econômicas, já são linhas um pouco mais complexas de atuarmos no mercado externo, porque entra a questão logística. Muitas vezes hoje a logística para o mercado externo, justamente isso eu ia te perguntar, como é que funciona após todos os trâmites legais de documentação, a questão de embarque? Isso. Aí a logística, quando a gente está num processo de negociação, o Rodolfo pode nos acompanhar, inclusive, num processo nessa semana, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que pensar a estratégia comercial vinculada à estratégia logística, porque muitas vezes ela pode inviabilizar o processo. Então, a logística, de acordo com os países que a gente começa a trabalhar, muitos países aqui, né, os países do Mercosul, a gente consegue atender eles ainda no modal rodoviário, né? Quando a gente atende no modal rodoviário, a gente sabe que a gente tem alguns desafios, porque estamos aí com cargas rodando por rodovias brasileiras e internacionais, mas a gente ainda consegue muitas vezes ser competitivo pelas proximidades. E quando a gente vai para o modal marítimo, aí a gente já consegue também entender que a gente tem que atuar através dos portos, né? Aqui no Brasil, a gente tem algumas dificuldades que acabam nos agregando bastante custos à operação. Quais são elas, mais ou menos, Miriam? Olha só, hoje, a título de Rio Grande do Sul, né, a gente tem o Porto de Rio Grande, que é o porto que nos
nos possibilita a saída das exportações pelo modal marítimo. Certo. E saindo do Porto de Rio Grande, a gente tem que pensar já numa atuação via portos de estados vizinhos, né? Então, a gente prioriza muito a atuação aqui pelo estado, para tentar viabilizar ao máximo essa operacionalização logística, mas muitas vezes a gente não tem as rotas mais competitivas marítimas no nosso porto. Então, a gente tem que pensar formas de fazer esse container chegar em outros portos e passar por um transbordo de navio, pensar rotas que nos possibilitem ainda assim não ser tão caros na operação logística, que a gente consiga competir, mas usando de outras estratégias internacionais. Às vezes da modalidade cabotagem, para carga ir até um processo pelo modal marítimo e depois ele passar por um trânsito internacional, pensar várias estratégias para poder tornar aí a negociação viável. Obviamente que vai depender muito do país que está Sim, sendo muito. exportado. Na questão do Paraguai, eles não têm, né, portos, essa questão de portos, né? Lá, especificamente, Milena, é feito mais por terra, por onde que vai, por onde vai, para o Paraguai especificamente. Claro, aqui nos países próximos, né, da América do Sul, a gente tem 2 países que não podem contar com acesso por portos, que é Bolívia e Certo. Paraguai, né? Para esses 2 países, a gente faz envio rodoviário. Perfeito. Então, o veículo carregando na planta produtiva, ele já sai validado, lacrado, com todas as documentações necessárias para fazer o trânsito em fronteira, né? E aí ele segue da planta produtora até o destino final, a porta do cliente. E ele só vai descarregar esse veículo lá no destino final, no cliente. Então a gente entra nesse caso, no Paraguai, ainda por Ciudad del Este, né? Acaba sendo o cruze ainda mais econômico e mais viável para poder acessar o mercado paraguaio hoje. O que seria hoje mais barato, então, terra ou mar? Aqui é uma pergunta difícil de te responder. Para esses países como Uruguai, Paraguai e Bolívia, a gente ainda consegue acessar de forma mais competitiva por rodoviário. Mas países como Chile, muitas vezes já começa a termos que analisar muito a sazonalidade do embarque, o momento que esse embarque vai ocorrer, a frequências de navios, porque pode fazer mais sentido muitas vezes ser marítimo e outras vezes ser rodoviário. Se pegar aquele momento de inverno muito cruel para o Chile, de cruze de caminhão por cordilheira, isso tudo torna a operação muito onerosa. Então, são momentos que a gente precisa pensar alternativas. Então, aí, muitas vezes, pode ser o marítimo a alternativa mais viável. Quais são os países que têm uma maior burocracia, digamos, para entrar? Olha, cada um tem seu nível de exigência, né? Mas quando a gente fala aqui de América do Sul, eu preciso muito citar o Chile, que é um país que dentro dos rigores de legislação, ele é bastante crítico, porque ele, além de precisar te habilitar o produto, né, o produto alimento PET, com aquela etapa que a gente comentou, registro da empresa, depois registro do produto, ele precisa que o fornecedor da matéria-prima, por exemplo, de qualquer matéria-prima de origem animal, também esteja previamente aprovado. Então, imagina a complexidade. Para mim poder produzir a ração, né? Para a peão poder produzir a ração, ela tem que comprar todo o insumo de origem animal de uma empresa que também está registrada e habilitada no Chile. Porque se porventura ela produzir aquele produto, aquela ração, com uma matéria-prima de origem animal que não está habilitada no Chile, quando o produto estiver pronto, não vai ter autorização e emissão do certificado sanitário. Inclusive no Chile eles fazem testes laboratoriais 5 vezes a mesma. 5 vezes. A gente precisa fazer análise laboratorial do mesmo produto 5 vezes para validar que realmente o produto está dentro dos requisitos, né, dessas análises que eles nos pedem por requisito da legislação de lá também. Claro que em termos de pessoas, todos são muito receptivos, né, nos países, né, nos países aqui da América, enfim, onde você também faz seu trabalho. Mas em termos, assim, digamos, de burocracia, quais são os países mais receptivos, digamos assim? Olha, países aqui da América do Sul, que a gente consegue fazer relações de negócios, né, prósperas e mais ágeis, Uruguai e Paraguai são países que recepcionam muito bem as aberturas de mercado, a gente transita de forma
mais ágil por todos esses processos. Nós temos também, evidenciando que alguns países da América Central também, eles têm mais facilidades em toda essa formalização documental também, eles têm flexibilidade, conseguem agilizar bastante essas etapas. A gente está em estudos de viabilidade para Emirados Árabes, que está se demonstrando, claro, dentro de todo o requisito cultural que eles têm, mas na etapa documental, de registro, tudo isso também, bastante abertos a facilitar as relações de negócios internacionais. Então, de acordo com as regiões e países que a gente está almejando a prospecção, aí a gente consegue ver maiores potencialidades ou também, às vezes, algumas barreiras que se impõem. Normalmente, elas são barreiras sanitárias, né? Sim. Quando elas existirem nesse segmento. Quais são os países hoje que a Pia exporta? Bom, eu vou citar alguns, tá? Então, a gente está focado bastante forte na atuação do Paraguai, Uruguai, temos atuação na Bolívia, Chile, temos Costa Rica, algumas movimentações de negócios acontecendo. Colômbia é um país que importa bastante tanto a marca como desenvolvimentos de marcas próprias. A atuação na África, já tivemos algumas experiências com países da África e atuação lá. E temos prospecção já em validação para o próximo ano para Honduras, Trinidad e Tobago. E cada ano nós vamos rodando algumas potencialidades, alguns países, porque como a gente sabe, a gente tem toda essa etapa regulamentar, de regulamentação, né? Que Então, tempo leva essa regulamentação? Leva entre a gente buscar, né, o parceiro ideal naquele país, porque a gente precisa ter o parceiro ideal com quem a gente estabeleceu a relação comercial, que quer fazer o negócio acontecer, é o primeiro desafio. Sim. A gente conseguindo esse, depois disso a gente passa em torno de um ano e meio fazendo todos os trâmites documentais, para aí depois conseguir realizar o primeiro embarque e movimento aí de exportação para aquele mercado. Independentemente da distância, como você falou agora na questão dos Emirados Árabes. Uhum. Também mesmo, mais ou menos o mesmo período. Às vezes aí, em alguns países, eles te possibilitam fazer alguns envios de mercadoria com autorizações prévias. Então, às vezes, em 180 dias, tu consegue fazer algumas remessas. Mas depois tu tem todo o trâmite também de regulamentação para cumprir, para continuar aí a relação de mais longo prazo com aquele mercado. Como é que tu vê assim, Milena, as marcas que a Pian exporta no mercado exterior? A receptividade dessas marcas, como é que tu, no teu ponto de vista, assim, como é que tu enxerga isso? Uhum. Então, falando um pouquinho sobre marcas, né? Eu não sei se todos que estão hoje assistindo o podcast da Pian já viram ou já experienciaram algumas marcas da empresa, mas a Pian tem marcas, né? Que ela consegue transitar dentro do mercado brasileiro, atendendo o segmento econômico, né? Que a gente fala com níveis de proteínas que atendam esse requisito. Mas ela tem uma marca mais consagrada no mercado que ela atende o segmento premium, né? A gente posiciona um pouquinho acima do nível econômico, com características de uma ração formulada com maior presença de proteína na formulação, né? E com níveis de absorção, né, dessa proteína maiores para o animal, né? Então, esse segmento, que é o segmento premium, a gente entende que é um segmento onde a Pian, aqui no Brasil também, conseguiu capilarizar mais a sua penetração no mercado e é onde lá no mercado externo também a gente está conseguindo identificar as maiores potencialidades. Também porque nessa formulação, Rodolfo, né, a gente tem um diferencial, que é o nugget, né? Sim. Que esse produto no exterior a gente chama ele de nugget relienado, Isso. que é, né? Ou alguns chamam ele de croquete, alguns chamam ele de recheio, enfim. Tem vários nomes. Tem vários nomes, né? Aqui no Brasil também tem. Tem travesseirinho. Travesseirinho. Então, esse produto que faz parte 10% do alimento, este produto faz parte, ele é um complemento que gerou um grande diferencial. Porque tanto para o animal, ele tem muita aceitação e palatabilidade por esse produto, aí o Rodolfo pode nos contar melhor por quê, né? Exatamente. Mas ele tem uma aceitação e ele gera também esse desejo do fornecedor, do cliente lá que começou o desenvolvimento no mercado, de cada vez mais inserir isso no mercado, porque ele tem tanto a aceitação do pet por gostar disso, como também um diferencial do mercado para ser inserido. Milena, não vou dizer na última, mas na mais recente experiência que eu tive, né? Foi muito bacana a gente presenciar o pessoal lá, mostrando o antes e o depois dos cães. Né? E isso nos deixa muito orgulhosos como empresa, eu como um colaborador da empresa também, me deixa muito seguro em trabalhar com esses produtos.
Pois a gente sempre procura imaginar, né? Fazer sempre aquela historinha, né? Do lobo e do leão. Esses Uhum, animais vão comer unicamente aquilo que satisfaz a eles, né? uhum, E com esse propósito que a gente produz as rações, né? Trazendo uma matéria-prima de alta qualidade para que o animal esteja realmente bem alimentado. E a questão do nuggets é muito interessante, porque para muitos é só um barulho normal, uhum, né? Mas aquele som, tanto para o gato quanto para o cachorro, ele reporta eles também a sua ancestralidade, né? uhum, Então, para eles vai ser como se eles estivessem roendo o osso de uma caça, uhum, né? uhum. Então, são esses diferenciais que acredito eu pude presenciar, né? E acredito eu que também que facilitam o trabalho da agrônomo. Sim, esses diferenciais somado a esse posicionamento, né, que o mercado vem percebendo, tanto pela qualidade, porque como a gente sabe, o mercado pet, ele é muito competitivo. E ele está cada vez mais competitivo. Então, para conseguir entrar no mercado e permanecer no mercado, a gente precisa entregar diferenciais agregados ao produto, à qualidade, diferenciais percebidos, também, claro, uma competitividade e um posicionamento naquele mercado, né, por preço e por diferenciais agregados a ele, mas isso que a gente consegue identificar da percepção da qualidade de vida, né, que a gente consegue inserir para aquele animal, para aquela família que tomou a decisão de trocar de um alimento que a vida inteira ele teve acesso para uma marca nova e consegue repetir essa compra e identificar que isso está sendo um grande diferencial, são realmente requisitos e atributos de qualidade aí da empresa que vem há tanto tempo trabalhando em cima de suas formulações, né, para Qual é, chegar nisso. é verdade. Qual é o tamanho global de oportunidades que você enxerga Bom, no pet? hoje o mercado pet é um mercado que a gente fala e estima ele aí em 200 bilhões de dólares, né? Então, é um mercado grandioso, realmente de um grande volume, onde ele é liderado pelo mercado americano como número um, o mercado mais consumidor já desponta a China no segmento pet, e o Brasil é o terceiro mercado mais consumidor também no segmento pet. Então a gente já no Brasil tem uma potencialidade enorme de mercado, né? Mas todos os demais países também acabam sendo reflexos desses mercados que são referências, né? Estados Unidos, a China se despontando muito como referência, mas o Brasil também é uma grande referência no segmento pet. Por isso que a gente também identifica que E temos bem nessa muitos ordem, Milena. produtores aqui. Bem nessa ordem mesmo. Estados Unidos, China e Brasil. Em mercados consumidores, sim, tá? Sim. Depois, em mercados de maturidade, a gente tem a Europa, um mercado muito maduro, maduro em alimentos mais premium e super premium, né? Então, cada mercado no seu nível de maturidade, mas em nível de consumo, esses aí são os grandes mercados consumidores. Tipo de matéria-prima, Milena. É, qual é a tua opinião nesse sentido? Porque existem várias marcas premium, Uhum, né? isso. E Uhum, várias marcas que premium que exportam também. uhum. Tem um diferencial? É importante realmente ter uma formulação fechada, uma para ter uma garantia maior? Isso é muito importante, Rodolfo, porque isso também é uma parte de tudo aquilo que vem dando certo no mercado, né? Ter uma formulação fechada ou ter matérias-primas com um nível de requisito de que eles não são substituídos por subprodutos ou produtos que estão mais de disponibilidade no mercado, faz com que o produto consiga manter seu grau de aceitação no mercado e também, né, seus níveis de garantia. Então, isso é muito importante. E a gente observa que cada vez mais o mercado pet ele vem demonstrando o processo de humanização dos pets. Então, cada vez mais né, o proprietário do pet, a família que tem o seu pet, ela quer cada vez mais considerar o pet o membro da família e muitas vezes vem a tendência da alimentação também de fornecer a ele o melhor possível, né? Então, ninguém quer fornecer para o seu pet um alimento que não tenha uma boa rastreabilidade, que não tenha uma boa garantia de uma matéria-prima de procedência, uma matéria-prima que realmente dê os níveis, né, de alimentação adequado ao seu pet, né? A gente falou na questão familiar, enfim, toda a tua relação também com a família Uhum, Pian, mas acreditamos que se não produzissem um produto de qualidade, que também é porque tu tens o teu nome lá fora também, né? Então, uhum. se não tivesse essa qualidade toda, ou eu gostaria também de saber assim, ó, você não estaria
enganjada na exportação da empresa, se não tivesse todo esse suporte por trás. E o que, no teu ponto de vista, o que tu acha mais que nos torna competitivos no mercado exterior? Sim. A competitividade, ela vem somada a vários fatores, tá? Um dos fatores que a Pian tem e muito forte é o nível de capacidade produtiva, né? A gente tem uma empresa automatizada, com 5 linhas lá de produção autônomas, né? E essas 5 linhas de produção coloca ela numa capacidade de 30 toneladas hora, né? Então, só aí a gente já entende, temos potencialidade. Não precisamos nos assustar diante de um grande Mercadoria não vai, mercado. mercadoria não vai faltar. Isso, olhando para o histórico, né? Para o histórico também de todos os seus das suas capacidades tanto de investimento, né, em novas plantas, em novas áreas, eles têm esse desejo de investir e esse desejo também de ter sempre os melhores insumos para produzir os melhores produtos. Então, tudo isso já coloca ela numa posição de empresa diferenciada para poder trilhar esse caminho aí de expansão internacional, né? Dos clientes no exterior, o que você acha que eles mais valorizam nos nossos produtos? Uma coisa que eles valorizam muito e que isso vem da própria característica da empresa, né? É o relacionamento que a gente chama interpessoal. Não sei se o Rodolfo pôde observar, Sem dúvida. mas cada cliente que vem visitar a fábrica, ele sai cada vez mais vinculado a esses Sem relacionamentos, né? dúvida. Tanto relacionamento de vínculos familiares, com as pessoas, com o produto, se sentindo parte. E a gente chama, né? E isso a gente fala, faz parte do slogan lá da própria Pian, né? Que a gente faz o que ama, né? É, E então, isso, e eles levam daqui isso, né? é Essa verdade. semana também tinha clientes aí, eles falaram, a gente realmente percebe que é isso, né? A gente faz aquilo que a gente ama e a gente quer transmitir isso pro próprio pet. Então, isso faz parte e isso fica realmente exteriorizado em toda a cadeia, em todo o processo aí. Isso é uma coisa que a gente sempre procura preservar, né, Milena? Inclusive nas feiras que a gente participa, né? Hoje nós Uhum, participamos das maiores feiras do Brasil uhum, e também das maiores feiras do Paraguai e do Chile, né? uhum, Estamos presentes com a nossa marca lá. E é uma essência, né, que a empresa possui essa questão familiar, do uhum, afeto, né, da transparência, né? Que o pessoal costuma também, tá, inclusive até nas feiras, né, que a gente uhum, participa, dizer assim, poxa, aqui a energia é diferente, né? Porque uhum, nós estamos trabalhando com vidas, né? Não tem como se fazer coisa diferente, né? E a gente acredita, é claro, que ninguém cresce sozinho, né? Todo mundo, em um certo momento, vai precisar de alguém para que a gente possa expandir mercados, na uhum, verdade. uhum. Pois bem, Milena, até agora nós falamos sobre alimentos considerados secos. Só que a Pia é uma grande produtora de alimentos úmidos. Como é que está essa aceitação no mercado exterior? Olha, os alimentos úmidos, eles muitas vezes são muito aberturas de portas, assim, para mercados, né? Não só no mercado brasileiro, como no mercado externo. Hoje, o alimento úmido, ele não vem para ser um alimento que vai alimentar 100% o teu pet, mas ele vem como o alimento que eu quero agradar o meu pet, né? Então, nada melhor do que fazer esse agrado com alimento úmido de qualidade, né? E quando a gente fala de qualidade do alimento úmido, os alimentos da marca Pian, eles são muito percebidos pelo mercado pelo diferencial dele, por ele realmente entregar o que ele promete, né? Ele entrega muito mais proteína, muito mais produto no seu sachê do que efetivamente líquido, né? Então, isso faz com que tanto o proprietário do animal se identifique e entenda que ele está alimentando muito melhor o seu pet com isso, como o mercado identifica também, e sem contar nos pets, né? Que ficam muito felizes e é esse o alimento que eles querem, né? Acha que é uma tendência a aumentar cada vez mais o alimento úmido? Sim, o alimento úmido ele vem numa tendência muito forte, tanto no segmento no cachorro, né? E como ele veio também se inserindo na questão do gato, né? O gato também veio aderindo muito ao úmido, aqueles cremes, que vem agradando muito o gato e vem sendo um mercado bastante potencial, com muito crescimento, tanto nacional no Brasil como internacional também. Pois bem, Milena, gostaria assim, da minha parte, né, do Rodolfo, primeiramente assim, agradecer a ti pelas oportunidades que através da tua empresa, através da tua pessoa, vem proporcionando a mim como profissional da Pian. Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre fui muito grato e deixo isso aqui explanado, não tenho vergonha nenhuma de dizer, né? Porque a gente tem que agradecer as pessoas, ser sempre grato às pessoas que nos ajudaram um dia na vida, né?
E nessa questão da exportação, tu és uma pessoa que está me oportunizando muitas coisas, inclusive de aprendizado. E agora, falando em nome da Pian, gostaríamos de agradecer a tua presença aqui conosco, poder esclarecer algumas dúvidas, algumas questões. Fica à disposição os microfones para você, para que se alguém quiser entrar em contato contigo também, enfim, fica à Uhum. disposição. Perfeito, Rodolfo, obrigada aí. O que eu sempre falo é que quando a gente começa, né, como empresa, muitas vezes a empresa ela pensa efetivamente no mercado nacional, né? Ela faz seu primeiro movimento, encontrar seus primeiros clientes aqui no Brasil. Mas chega um momento que ela precisa começar a olhar para o mercado externo como uma estratégia tanto de crescimento, mas muitas vezes também de mantenimento da sua própria empresa aqui no mercado nacional. Então a gente fala que o mercado internacional, muitas vezes eles vêm para te apoiar a crescer aqui e crescer lá fora. Então eu convido as empresas que não fazem esse movimento ainda a pensarem suas estratégias de mercado externo, olharem para isso e mais que tudo acreditarem que elas são capazes de fazer a diferença. E que elas são capazes de estar no Brasil e produzir um produto que pode sim estar no mundo. Isso é o maior desafio, sabe? Sim. Isso eu venho a todo momento, a cada empresa Acreditar que em eu si encontro, próprio. dizendo: acreditem, acreditem que a gente também consegue fazer coisa boa, acreditem que o Brasil tem potencial, acreditem que as suas empresas podem fazer a diferença no mundo também. E façam esse movimento. Comecem, que efetivamente depois as coisas vão fluindo. Rodolfo, obrigada aí pelos desafios que estamos trilhando Vamos junto, lá. né? Cada cliente recebido, cada cliente que levamos lá para a planta para conhecer, que voltam sabendo um pouquinho mais do produto, da empresa e querendo manter esse relacionamento conosco, é esse aí o propósito, né? Eu digo assim, eu falo em espanhol, mas aí, só que, mesmo na América, aqui nas Américas, né, os espanhóis são diferentes, né? Porque o espanhol chileno, o espanhol paraguaio, o espanhol argentino, né? E aí eu também acabo aprendendo também um pouquinho, né, do espanhol de cada região aqui das Américas. Esse é o desafio do comércio internacional, né? Com cada cliente a gente aprende a cada dia e a gente consegue também essa adaptação, né? Embora o nosso idioma muitas vezes ele foi, né? A gente aprendeu com uma característica, Exato. mas o bom é que a gente sempre consegue se comunicar, né? E no Exatamente, é final a verdade. gente consegue o propósito aí que eles saiam daqui encantados com a empresa, com o produto, com as pessoas. Com E é isso aí certeza. que a gente quer, né? Pois bem, curta, comente e compartilhe os nossos episódios, nessa série de episódios que estamos fazendo de podcasts aqui da Pia Alimentos. E não esqueça, você já sabe, né, que na Pia Alimentos a gente entende esse amor.